Um novo modelo de cadastro positivo entrou em vigor esta semana. A medida deve aumentar o acesso dos consumidores ao crédito. Mas o tema ainda gera dúvidas e algumas contestações. Com a gente, a gestora jurídica da CDL Porto Alegre, doutora Virgínia Menezes, e o advogado especializado em direito do consumidor, doutor Marcelo Silveira de Almeida. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, e você aí de casa, tem alguma dúvida a respeito do cadastro positivo? Então você manda pra gente a sua pergunta, a sua dúvida, pelo 99588-2374, 99588-2374, pelo WhatsApp. Bom, o novo modelo entrou em vigor no dia 9 de julho. Segundo projeções de especialistas, só aqui no estado, no Rio Grande do Sul, o cadastro positivo deve injetar cerca de 73 bilhões na economia. Pelo menos, esse é o número que eu tenho aqui, pelo menos mais de 1 milhão de gaúchos deve ter acesso ao crédito. Para a gente começar, o que é o tal... Podemos apelidar carinhosamente CP, o cadastro positivo? Vou começar com a doutora Virgínia. Tá certo. O cadastro positivo, ele na verdade, ele não é tão novo assim. A legislação dele é de 2011. Começou a vigorar, então, lá em 2011. Teve decreto, teve regulamentos, teve uma normativa maior. O que houve agora, então? A Lei Complementar 166, ela entrou em vigor em 9 de abril de 2019. Só que não completamente. Alguns dispositivos dessa lei entraram em vigor agora, dia 9 de julho. Especificamente, a remessa pelas fontes das informações do cadastro. E o que é o cadastro? São informações de adimplemento e informações financeiras. Então, é aquela informação de pagamento, seja em dia, seja em atraso. Pagamento também não completo, um pagamento parcial também é considerado como pagamento. Então, o que irá para o cadastro positivo são as informações do crédito concedido. O quanto foi concedido de crédito, qual o valor da parcela, quais as datas de vencimento, o que foi pago, qual a parcela que foi paga, é isso que vai para o cadastro positivo. Bom, fiquei pensando no primeiro momento se ele vai destacar o bom pagador. Isso. Né? A gente tinha o cadastro de inadimplentes. Isso. Agora dos adimplentes, ou seja, aquele bom pagador, ou que está cumprindo, né, o pagamento, se não quitou ainda tudo, está com as parcelas em dia e tudo mais. Exatamente isso. O que a gente percebe, assim, até então tínhamos, porque o cadastro positivo acabou não entrando totalmente como se imaginou que entraria lá em 2011. Por quê? Porque as pessoas tinham que pedir, tinham que dizer que elas gostariam de entrar no cadastro positivo. Agora, com esta alteração da lei complementar, então todo mundo estará no cadastro positivo e a qualquer momento pode pedir para sair. Então, o que se tinha antes da entrada em vigor do cadastro positivo? Somente as informações negativas. Então, por um acaso, tive um deslize num determinado mês, eu vou estar lá com a informação negativa especificamente. Hoje, o que vai acontecer? Eu vou ter a informação do meu deslize, mas eu também vou ter a informação de todos os pagamentos que eu realizei durante o mês. Então, e outra importante alteração da lei complementar é que considerou como fonte as prestadoras de serviço continuado. Então, água, luz, telefonia, que todo mundo paga, vai estar no cadastro positivo. Então, quando for feita uma análise de crédito, eu vou conseguir considerar o que o consumidor efetivamente pagou e aqueles eventuais problemas que te mantiver. Só para deixar claro, antes de a gente passar para o doutor Marcelo, de que se a gente for entender que o cadastro hoje vai preservar o histórico do pagador. Porque senão o que acontecia, né? Um deslize gente, todo mundo, você de casa, a gente pode ter um momento de aperto, a gente pode ter um momento de dificuldade, né? Coisas surgem, a gente tem que trocar as nossas prioridades. E aí, se houve um pequeno deslize, imagina, antes eu ficaria marcado, né, naquele período por não ter sido um bom pagador em uma oportunidade em que eu teria que justificar até para a pessoa entender. Hoje não, a gente está valorizando, estimulando o histórico da pessoa também. Se foi boa pagadora a vida inteira, né, a gente tem que valorizar isso. Mas enfim, doutor Marcelo, esse cadastro de alguma forma fere o direito do consumidor? O fato do bom pagador ser colocado numa lista pode de alguma forma constranger os inadimplentes? Vives, muito obrigado. Antes de mais nada, uma boa noite, uma saudação, doutora Virgínia, aqui é um prazer conversar com a senhora.
Bibs, a questão é a seguinte, ó, em primeiro lugar, a gente tem que sempre ficar atento a respeito das relações de consumo. O que não pode ter, assim, ó, é o descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Agora, eu, no meu entendimento, eu vejo como positivo este cadastro. Por quê? Porque antes o consumidor, ele era avaliado pelo seu cadastro negativo. Apenas assim, olha, é devedor. E muitas vezes o consumidor não sabe nem que está em cadastro negativo. Até porque, o que acontece? Muitas vezes acontece também o registro indevido de um SPC e Serasa, e a gente não tem esse conhecimento às vezes. Cobrança indevida. Cobrança indevida. A gente já falou sobre isso. Todas essas questões a gente tem que ter em mente. Então, assim, ó, ficar sempre atento também, assim, ó, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu vejo com bons olhos, porque veio para equilibrar a relação de consumo. Eu não vou ser avaliado agora apenas negativamente. Também, eu tenho um aspecto positivo também. Sim. As contas que eu pago, as coisas que eu pago em dia, às vezes com atraso, mas tudo bem, mas vamos lá, vamos trabalhando. Que daí o fornecedor vai observar o quê? Olha só, não, existe uma pendência realmente, mas de outra forma, ele está sempre honrando os seus compromissos. Porque, deixa eu ver se eu entendi também, né, a formulação do cadastro, né, como o conteúdo que vai estar ali disponível, porque eu tenho várias contas que eu pago, né, e de repente uma atrasou. E as outras todas que eu estou pagando, nada disso era considerado? Nada disso era considerado. Só aquela que era... Então, o cadastro é específico negativo e ele durava até 5 anos contado do vencimento da obrigação. Agora, com a lei do cadastro positivo, as informações positivas podem ficar por 15 anos dentro do cadastro. Então, a gente vai ter um ponto bem positivo de 15 anos de histórico de comportamento daquele consumidor pagante, enquanto eu mantenho lá totalmente apartado o cadastro negativo com 5 anos permanecendo. E o interessante também, o interessante é que o consumidor, ele não é... Mas aí, assim, é facultativo, assim, ou ele quer ficar no cadastro positivo ou não. Ele pode pedir assim, olha, não quero fazer parte. Ele tem que formalizar isso aí, dizendo que não tem interesse. Mas é o que eu digo, é muito importante, eu acho assim, ó, vamos lá, vamos mostrar o lado positivo também do consumidor. Isso é muito importante, porque às vezes acontece, ó, nós ninguém procura não honrar seus compromissos, né? Às vezes acontece. Então vamos para esse lado também, vamos preservar também o lado positivo. Agora tem outro lado da moeda também, tá? E assim, ó, quem é credor, o empresário, o lojista, enfim, ele não é uma pessoa ruim e quer o final da sua vida, né? Quer que você não tenha crédito e que você não possa consumir. Ele não é louco, pelo contrário, ele sabe que as pessoas precisam consumir para o seu negócio funcionar. Ele quer apenas uma proteção. E isso vai trazer proteção para os empresários também. Tanto para o consumidor quanto para o empresário, né? Como comentaste, a informação vai estar lá. O consumidor, ele vai ser notificado agora, a partir da abertura do cadastro, vai ter 30 dias para ele receber uma notificação dizendo se ele quer, perguntando se ele quer continuar ou não. Se ele permanecer, o que vai acontecer? Esse empresário vai poder verificar tanto o positivo quanto o negativo e vai conseguir fazer uma avaliação de crédito muito mais adequada. Provavelmente até com redução de taxa de juros e tudo mais. Por quê? Porque ele vai conseguir enxergar os dois lados, não só o negativo. É como se perguntasse alguma coisa sobre mim e eu dissesse só o negativo. Ficaria com uma posição negativa em relação a mim. Agora, com os dois lados, fica muito mais equilibrado. E essa medida, o cadastro positivo, ele pode agora fazer com que os empresários disponibilizem juros menores, como tu disseste, o valor maior de crédito, até mesmo um parcelamento maior. E aí é que entram aqueles bilhões ou milhões que podem ser injetados na nossa economia a partir do crédito. Exatamente. Em diversos países que já têm o cadastro positivo, a identificação depois de um tempo de já vigência foi de que não aumentou a inadimplência e aumentou muito a concessão de crédito para quem não tinha crédito. Então, assim, quem não tinha registro algum ou que muitas vezes não conseguia crédito porque tinha algum registro, hoje com o cadastro positivo, vendo as informações positivas, é muito mais fácil do credor, né, do empresário conceder crédito para ele de uma forma mais adequada. Agora também vai estimular, Marcelo, aquelas ligações que às vezes são bem invasivas e chatas de oferta de crédito, por exemplo. Né? Como é que a gente tem que lidar com isso? Porque isso também é um fenômeno que vai acontecer, né? A oferta de crédito, e às vezes essa oferta é um pouco
chata, né? Um pouco assintosa. Inevitavelmente isso aí vai acabar acontecendo. Assim, as pessoas Mas tem como ligar, se proteger dessas ligações xarope, chatas? Sempre tem para se proteger. E é importante, Bibs, assim, aqui, agora a vinda do cadastro positivo não mudou em nada o Código de Defesa do Consumidor. As relações de consumo continuam as mesmas, o cumprimento tem que existir, porque o não cumprimento do Código de Defesa do Consumidor constitui um crime, entendeu? Ou seja, então isso aí não mudou nada, continua a mesma coisa. A gente tem que estar atento nisso aí, o consumidor se sentiu lesado, está recebendo ligação, tem muita gente assim, porque as pessoas telefonam oferecendo, principalmente na questão dos idosos. Sim. Você vai lá, e incomoda, te ofereço um empréstimo, e o empréstimo aí já vem a venda casada junto, tem um empréstimo, já vamos botar um seguro aqui, não, mas eu não quero seguro. Ah, mas de repente, contratando o seguro também fica mais fácil para aprovar. Então essa é a venda casada, que também é tipificado como crime do Código de Defesa do Consumidor. A gente pode denunciar, então? A gente pode denunciar. Órgão oficial do governo, que seria o PROCON, na esfera administrativa, quando tratar um problema administrativo. A DECOM, que é a Delegacia de Polícia Especializada em Direito do Consumidor, quando tem a prática criminosa. Vamos dar um exemplo da prática criminosa? Prática criminosa, tipificado como crime do Código de Defesa do Consumidor, a publicidade enganosa. Existe uma publicidade enganosa, eu vou aonde? Eu não preciso ir apenas no PROCON, eu posso ir apenas na Delegacia do Consumidor. Sim. Bom, agora, por outro lado, algumas pessoas podem imaginar que a gente tem um país bastante desigual. Né? A gente tem pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que outras. De certa forma, isso não pode ser discriminatório, de alguma forma, né? Discriminar pessoas que têm mais ou menos acesso e uma diferenciação de juros. Nessa perspectiva, isso é legal, por exemplo? O entendimento é que como vai vir uma informação positiva, que é o que eu paguei, não consigo visualizar como estaria discriminando, porque, na verdade, vai aparecer mais informações, inclusive de quem realmente não tem uma renda mais alta ou que realmente não faz tantas compras a prazo. Mas, como eu comentei, a água, a luz, telefonia vai estar lá. Então, isso não seria de forma alguma discriminatória para esse consumidor. Isso aí vai ajudar muito, porque o que acontece? Do ponto de vista assim, pedagógico, todo mundo vai aprender com isso. O próprio consumidor vai dizer assim, olha, eu estou tendo a oportunidade agora de ter acesso ao crediário, ao crédito. Então isso aí é muito importante, assim, antes era muito difícil, então assim, eu procurava até mesmo não tentar comprar nada ou não, agora sim. O consumidor vai começar a se organizar nesse sentido e vai procurar o seu crédito. É aí que eu quero chegar, para a gente fechar a nossa conversa. O cadastro positivo, para você aí de casa ficar sabendo, é aplicado em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, México, Arábia Saudita, Egito e Itália, que acabamos de falar sobre o dia da pizza, né? Bom, aqui no Brasil, nós temos a maturidade econômica para lidar com acesso ao crédito, ou justamente é isso que o cadastro positivo vai nos trazer? Mais maturidade, né? Mais conhecimento para trabalhar com crédito. Eu entendo que é isso, a consciência do consumidor. Existe sim o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, mas existem outras diversas leis também que tratam do assunto. E hoje eu entendo que o consumidor está muito mais consciente em relação aos seus direitos. E a informação, tendo o dado especificamente do que ele pagou, ele consegue sim negociar muito mais fácil com uma empresa credora ou solicitar um crédito mais adequado ao perfil dele, considerando essas informações de implemento. Marcelo. É verdade, o importante assim, o consumidor, assim, eu sempre procuro frisar isso mesmo, o consumidor sempre procurar a relação de consumo, a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço sempre nos estabelecimentos devidamente registrado. Onde esteja com o seu CNPJ em dia, a sua inscrição estadual em dia, onde tem o fornecimento da nota fiscal, e isso é muito importante. Aí sim, a gente vai fazer um equilíbrio na relação, ou seja, vamos procurar ali, porque onde é que eu vou comprar no estabelecimento do BIBS? Porque o BIBS não me dá problema, ele está devidamente registrado. E isso que é muito importante, sempre deixar claro para o consumidor. É sempre bom lembrar para a gente fechar a nossa conversa, e o Marcelo pode nos ajudar, também a questão de cobrança de juros abusiva. Também tudo isso pode ser discutido, né? E eu acho que todo esse mecanismo que está sendo formado para dar crédito às pessoas, valorizar o bom pagador, né, vai se refletir, como a gente disse, em mais dinheiro na nossa economia, mais possibilidade de crédito. Agora, é bom que a gente saiba usar o crédito, né? Claro. Para não cair em um outro cadastro que não é positivo. É verdade. Doutora Virgínia, eu quero agradecer a sua presença. Só para fechar, o CDL tem digamos assim, algum mecanismo para que as pessoas possam saber mais sobre o cadastro positivo? Sim. Tanto o consumidor quanto o empresário. Sim, a nossa página
está sempre atualizada sobre as questões de cadastro positivo. Já fizemos lives sobre o assunto também para os nossos associados, para o público em geral, e permanece também à disposição. Agradeço o espaço e permaneço à disposição. A página para a gente fechar, quem quiser consultar? www.cdlpoa.com.br cdlpoa.com.br. Vou pedir para o pessoal colocar rapidinho na tela, enquanto eu vou me despedindo do Marcelo. Marcelo, muito obrigado, nosso grande parceiro. Eu que agradeço a oportunidade. Como tu sempre diz, falar sobre direito do consumidor. É sempre um prazer. Seja sempre bem-vindo, Marcelo. Para fechar, vou pedir para o pessoal colocar na tela, para você visualizar e encontrar a página certinho. Essa é a página do CDL de Porto Alegre, para você ter mais informações a respeito de como funciona, né, como é que você pode trabalhar com o cadastro positivo. CDL, tá aí, ó, cdlpoa.com.br. Você nessa página você vai ter mais, está bem na tela ali, ó. Você vai ter mais informações sobre o cadastro positivo. Isso vale para os consumidores e vale para os empresários também, que podem agora vender mais. Isso que a gente quer. E as pessoas consumam com consciência. Doutora Virgínia, Marcelo, doutor Marcelo, sejam sempre bem-vindos, tá? Muito obrigada. Agora vocês vão me dar